Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta quinta-feira da quarta semana do tempo comum. Temos diante de nós um texto tirado do Evangelho de São Marcos, capítulo 6, dos versículos de 7 a 13. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Amados e amadas de Deus, Jesus tem diante de si os 12. Jesus os chama e os envia. E os envia como 2 a 2. 2 a 2 é o protótipo da missão. 2 a 2 implica que um deve consolar o outro, um deve ajudar o outro, um deve ser sustento na missão para o outro. A menor comunidade é formada por 2 pessoas. Jesus dirá no Evangelho: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Aqui é uma pequena comunidade, a comunidade dos apóstolos, que são enviados de 2 a 2. 2 implica uma pequena comunidade que é enviada. É enviada para quê? Para testemunhar Jesus. Os apóstolos deverão ser presença daquilo que foi Jesus. Jesus lhes dá poder sobre os espíritos impuros. Jesus expulsava os espíritos impuros. Jesus dá poder para os discípulos sobre os espíritos impuros. Quer dizer, amados e amadas de Deus, o poder de Jesus, a missão de Jesus, ele vai dando-a aos apóstolos. E continua o texto do Evangelho: recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias, que não levassem 2 túnicas. Amados e amadas de Deus, é o discípulo que deve ir com simplicidade. O discípulo de Jesus é aquele que, no anúncio de Jesus Cristo, no testemunho de Jesus Cristo, deve ir com simplicidade. Não deve levar muitas coisas. Levar muitas coisas atrapalha a missão. O discípulo é alguém que deve levar uma vida simples. O discípulo é alguém que deve ir em nome de Jesus e ir com simplicidade. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Amados e amadas de Deus, o discípulo, ele vai em nome de Jesus. Por isso, quem o recebe, recebe o próprio Jesus. Quem rejeita o discípulo é ao próprio Jesus que rejeita. Por isso, quando forem recebidos, ficai naquela casa, e aqueles que não receberem, a cidade que não receber, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Porque quem rejeita o discípulo é o próprio Jesus. Quem acolhe o discípulo, acolhe a sua palavra, é o próprio Jesus que acolhe. Continua o texto do Evangelho: então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Os 12 amados e amadas de Deus cumprem a missão que Jesus lhes deu. Partiram, pregaram. Pregaram o quê? Que todos se convertessem. Quer dizer, mudassem de vida, abandonassem o seu pecado e assumissem agora o reino de Deus. Assumissem Jesus, se tornassem discípulos de Jesus. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Quer dizer, levaram adiante a missão de Jesus. Jesus expulsava demônios, Jesus também curava. Os discípulos realizam aquilo que Jesus fazia. O discípulo, amados e amadas de Deus, é aquele que leva adiante a missão de Jesus. A igreja se reconhece nesses 12, a igreja leva adiante a missão desses 12. A missão que Jesus deu aos 12, que Jesus deu aqui, mas que Jesus, no final do seu ministério, ele dá antes de ir ao Pai. Ele envia também os 12 para o testemunho do Evangelho, para o anúncio do Evangelho. Hoje somos nós. Hoje é a igreja que deve testemunhar Jesus Cristo. Hoje é a igreja que deve levar adiante a missão de Jesus. Amados e amadas de Deus, que a leitura, que eu encontro com esse texto, reanime o nosso ânimo missionário, reanime o ânimo missionário das nossas pastorais, de nossos movimentos, que reanime em nós a missão, o desejo de testemunharmos e anunciarmos Jesus Cristo nesse mundo de hoje. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.